que são os servidores web, né? Vamos lá, né, pessoal? Na aula de hoje a gente vai estar conversando aí sobre esse tema, né? E antes de mais nada, vamos fazer aqui uma reflexão, né, sobre os servidores web, tá? Todo mundo passou a se perguntar como é que você acessa um site, por exemplo, né? www.meusite.com.br, né? Um exemplo fictício, né? Como é que você acessa essa informação? Ou melhor, talvez, como é que você acessa um sistema local que roda na sua empresa? A sua empresa às vezes tem um sistema web, né, que funciona local de controle de estoque, controle de vendas, né? Como é que funciona isso? Né? Como é que funciona? Como é que você consegue visualizar essas informações web, né? Ou um outro exemplo, né? Às vezes você cria, você que já é um desenvolvedor de software aí, né, está iniciando, você quer criar um arquivo HTML no seu computador local, no seu computador, né? Vamos dizer assim que você cria lá um arquivo de extensão .html e você dá um duplo clique e você consegue renderizar esse arquivo, nesse site, no seu web browser local, seja ele o Chrome, Firefox, Internet Explorer, não importa, funciona, né? Mas se você quiser rodar, por exemplo, um arquivo de extensão .php, ou um arquivo de extensão .aspx, um arquivo de extensão .py, né, de Python, como é que você funciona isso? Seu web browser de forma nativa e local na sua máquina não vai funcionar, concorda? Como é que isso funciona, né? Então, para esse tipo de serviço, né, é que existem os servidores web, tá? Ou web server, né, vamos dizer assim. E o contexto dele, né, é exatamente isso. Um web server é um sistema computacional, tá? Preste atenção. Ele é um sistema computacional que fornece e hospeda acesso a conteúdos, né, e aplicações através de internet, tá? Ou seja, tudo que você consegue hospedar e fornecer informações através da web, né, da internet, né, você precisa de o quê? De um sistema computacional que que provenha esse serviço de web server, tá? Então, o servidor web, para quem muito imagina a analogia, não é um hardware em específico, não é uma máquina em específico, não é um computador em específico que provém esse tipo de informação, tá? Não é isso, tá? É um sistema computacional que provém esse serviço, tá? Ou seja, mais especificamente, é um software responsável por aceitar pedidos HTTP de clientes, tá? Que geralmente são oriundos aí de requisições através do web browser, tá? Então, basicamente, para você renderizar e fornecer informações, né, de uma página PHP, de uma página ASPX, de uma página em Python, ou às vezes um arquivo PDF, né? Você pode também promover um arquivo PDF através da web, né, através do seu web browser, né? Ou seja, você consegue acessar, por exemplo, http algum endereço, algum domínio, manual de usuário.pdf, né? Ou seja, este recurso que você está solicitando, que não precisa ser necessariamente um arquivo HTML, um arquivo PHP, um ASPX, né? Ele pode ser um arquivo de PDF, um arquivo de imagem. É um recurso que você está solicitando através do browser, através de internet, né? Então, essa requisição vai até o seu servidor web, o servidor web interpreta e devolve essa requisição para você, tá? Isso que é um servidor web, tá? E basicamente como que ele funciona, né? Esse serviço está lá, né? Ele está lá, o cliente ele provém essa solicitação, tá? Essa solicitação, e cliente, quando a gente fala aqui, ó, pode ser, por exemplo, um navegador, tá? Fazendo uma requisição HTTP, né? Essa requisição sai da sua máquina como cliente, vamos dizer assim, tá? Imagina o seguinte, você tem, vamos trazer aqui uma experiência de uma rede local. Vamos falar de quanto aqui você tem uma rede local, fica mais fácil, tá? Tem várias máquinas, 5 máquinas locais, numa rede local.
você tem um servidor web, ou seja, uma máquina que vai ter instalado esse software, né, computacional que provém um web server. A gente vai falar que software que é esse, deixa eu mostrar aqui um exemplo, né? E que tem esses recursos, essas páginas HTML, essas páginas web, essas imagens. Então, uma das máquinas clientes, via web browser, solicita via URL para este servidor, onde está esse servidor, este recurso, né? A solicitação trafega via protocolo HTTP, o servidor web recebe essa sua requisição de você cliente, ou seja, se você quando navega assim, http um domínio barra um recurso, pode ser um arquivo PDF, uma página em si, né? O servidor web chega, recebe essa solicitação, ele identifica que nele, se ele possui aquele recurso e se ele inclusive é capaz de renderizar, de processar, ou seja, de interpretar aquele recurso, tá? Porque não são todos os servidores web, por exemplo, que conseguem interpretar um arquivo de extensão .php, por exemplo, né? Então, ele interpreta aquela requisição, ele possui aquele recurso que você está solicitando e devolve através do protocolo HTTP, né, para o solicitante, que é para o seu web browser, tá? É assim que funciona a comunicação e a renderização, tá? E aí nós temos alguns servidores web, né? Nós temos os mais conhecidos aí de mercado, que é o Apache, né, que geralmente se renderizam aí aplicações, por exemplo, são servidores web que renderizam informações PHP, Perl, HTML convencional, tá? Temos o IIS, que é o famoso Internet Information Service da Microsoft, que renderiza aí aplicações, né? ASP, ASP.NET, ok? Temos Nginx ou Nginx, tá? Que também é um servidor web. Temos o Apache Tomcat, que renderiza informações, aplicações Java, por exemplo. E temos aqui algumas distribuições, como o Champ, por exemplo, que distribui aí algumas instalações de algumas ferramentas, como o Apache, o MySQL, e dentre outras aplicações, tá? Vamos trazer um exemplo aqui para vocês. Na minha máquina aqui, eu instalei um servidor web, um web server, vamos dizer assim, tá? Porque nativamente minha máquina, ela é uma máquina cliente, tá? Então eu instalei, fiz um download aqui para a versão Windows da distribuição do Champ, né? Que já instala Apache para mim, tá? Então aqui no Windows, por exemplo, ó, quando ele instala aqui, ó, na pastinha Champ, C2.champ, tá? Dentro de C2.champ eu tenho aqui um Champ Control, tá? Que ele é um painel de controle que eu vou startar o serviço do Apache, tá vendo? Então pronto, aqui já estou com o serviço do Apache, tá? O servidor web, ele me indica na documentação que todos os recursos que eu quero disponibilizar através da web, né, eu tenho que colocar aqui dentro da pasta htdocs, tá? Então é uma diretriz. Cada servidor web vai te dar essa informação. Se você instalar o IIS lá no ambiente Windows também, ele também vai te trazer lá um diretório, geralmente é www, www.root, tá? Ele vai te trazer um diretório. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um arquivo HTML ou um arquivo PHP simulando, né, de forma fictícia um site ou um sisteminha web, eu coloco ele dentro dessa pasta do Champ, dentro de htdocs, né? Então, dentro de htdocs, tudo que o servidor web chegar requisição para o servidor web, ele vai tentar localizar esses recursos que estejam dentro dessa pasta padrão, tá? Essa é uma particularidade da versão do Apache que eu instalei para o Windows, tá bom, gente? Tá? E aí, por exemplo, eu criei dentro de htdocs a minha pasta aula, tá? Então, ou seja, dentro da pasta aula eu tenho um arquivo teste.html e um arquivo cliente.php, que nativamente, se eu não tivesse servidor web instalado na minha máquina, ele não ia conseguir processar nem executar esse arquivo PHP, por exemplo, tá? Como é que eu faço? Na minha máquina aqui, ó, quando eu tenho um servidor web, eu tenho aqui, ó, localhost, tá? Localhost, ele responde ao meu endereço de IP local, tá? Do meu computador, tá? Então, localhost, ele está acessando aqui, ó, a minha máquina web, ou seja, uma requisição HTTP. Ele identificou que eu tenho um web server, um serviço de web server instalado, que é a distribuição do Champ, né, que tem Apache, PHP, né?
Então, ele consegue renderizar. Então, por exemplo, se uma outra máquina que estivesse na minha rede local, por exemplo, se você trouxesse o seu computador e o seu computador estivesse na minha rede local, você tentasse acessar 192, 168, eu passasse o IP da minha máquina local para vocês chegariam exatamente nessa renderização. Então, dessa forma, se eu colocar aqui, ó, localhost /aula cliente.php, olha o que acontece, né? Esse arquivo está sendo requisitado, né? Ou seja, a minha própria máquina está fazendo aqui uma simulação de cliente, né? Procurando por localhost. O localhost é o IP da minha máquina, né? Do servidor web. Ele identifica dentro de localhost, eu tenho um servidor web que é exatamente a pasta htdocs, né? Dentro de htdocs eu tenho /aula, a pasta aula, tenho. Eu tenho o arquivo cliente.php, tenho. Então meu servidor web, o que ele faz? Ele interpreta o que tem de conteúdo desse arquivo.php e devolve para o meu solicitante, que no caso aqui também é o próprio web browser, né, na minha máquina local, a solicitação convertida em HTML, tá? Então, se vocês estivessem na minha rede aqui local, vocês conseguiriam acessar este conteúdo, este recurso que a gente chama, né? Ao invés de digitar localhost, vocês acessariam http:// o IP da minha máquina, por exemplo, /aula cliente.php, e aí esse tráfego dessa edição chegaria aqui na minha máquina pessoal, que é onde tem o servidor web, iria fazer a interpretação deste conteúdo e te devolveria a resposta, tá? Então, basicamente isso que é um servidor web, tá? A gente já trouxe aqui que servidor web é o que? É um sistema computacional, ou seja, que é o Apache que eu instalei na minha máquina, que hospeda e fornece acesso a conteúdos e aplicações através da internet. Então é exatamente isso que foi feito aqui. Ou seja, o Apache aqui, né, o Apache, que é o servidor web que eu instalei na minha máquina, está provendo, né, o quê? Uma aplicação em PHP, por exemplo. Tá? Isso aí é o que é servidor web. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí.